Você é um cristão? Então a beleza de Cristo deveria ser vista em você. Falei ontem um pouco do vovô Vadislau. O cântico favorito dele, eu me lembro cantando isso no enterro dele. O enterro não é um momento que você canta cânticos alegres, mas o cântico que a gente cantou é porque todo mundo sabia que o hino favorito dele, o pequeno hino, inúnculo favorito dele, era que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó, tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. E aquilo tocava meu coração, ainda toca, porque de fato não tem nada melhor que isso. É um anseio de vida que a beleza de Cristo se veja em mim. E muitas vezes a dúvida surge se sou mesmo um cristão, não só no meu coração, mas no dos outros, porque a beleza de Cristo não é vista. Acontece que beleza manifesta nas nossas vidas tem duas dimensões, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É um dia gostoso, um dia de culto ao Senhor, começamos adorando ao Senhor de corações abertos, e eu creio que é o momento apropriado para fazer a seguinte pergunta: será que a beleza de Cristo está sendo vista em mim? E isso tem dois sentidos. Um é quando eu vivo a beleza de Cristo de forma que outros olham para mim e veem a Cristo. Mas o outro é, será que eu tenho os olhos de Cristo para olhar para o mundo e reconhecer beleza? E as duas coisas são ligadas. Eu tenho duas opções quando eu subo aqui para compartilhar com vocês a palavra de Cristo. E são duas opções constantes. Eu posso olhar para vocês, eu posso olhar para o meu próprio coração, eu posso, debaixo do peso da minha consciência do pecado, isso se eu não estou anestesiado demais, mas se não estou, debaixo da consciência do peso do meu pecado, entristecido pela feiura e o quanto aquilo desagrada a Deus, em fé arrependida, mas doída e sofrida, eu olhar para aquela feiura que precisa ser transformada, e aí olhar para vocês e perceber que vocês também têm feiura no coração. Pecado não confessado, ira, dor, tristeza. E isso é parte da mensagem do Evangelho. Eu não sei se vocês sabem, mas se você quiser resumir em pouquíssimas palavras o que é a mensagem do Evangelho, é algo mais ou menos assim: sorria. A sua situação é muito pior do que você imaginava. Mas a graça de Cristo é muito maior do que você é capaz de conceber. E se a mensagem do Evangelho é isso, ela começa com o reconhecimento da nossa feiura, mas se ela parar aí, fica a dúvida: será que a graça já está operante? Vinícius de Moraes, está aí o exemplo, achando beleza, olhando com os olhos de Cristo e achando beleza até onde existe feiura. De vez em quando era capaz de coisas extremamente belas nas suas frases. E uma delas, muitas vezes mal entendida, é: as feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. E muitas mulheres podem dizer: ai, que desagradável. Algumas bonitinhas vão dizer: ah, tá certo. Os homens vão dizer: é claro que é verdade. E outras vão dizer: ai, que coisa feia. Mas entendam bem o que ele queria dizer. Ele não estava falando da beleza padronizada, da beleza que em certas épocas se define como um padrão e todo mundo é medido por aquilo. Ele estava falando da beleza de coração, de vida, daquilo que surge de dentro, aquilo que ele dizia que era uma certa ternura de vida, um molejo de amor machucado. Ele dizia em outras das poesias dele, um jeito de expressar algo que destila beleza. Mas ele não conhecia a verdadeira beleza. A busca pela estética na vida dele era idólatra. Ele não podia conhecer a verdadeira beleza. Mas a verdadeira beleza é a beleza de Cristo. É lógico que quase todo mundo diria, e existe uma expressão no inglês que é muito comum, que diz que a beleza está nos olhos daquele que contempla, que ela é definida pelos olhos daquele que contempla. E isso é em parte verdade, mas é em parte mentira. Porque, na verdade, a verdadeira beleza, ela existe em todo lugar. A beleza da graça existe nos lugares mais escondidos, nos recônditos que nós não conhecemos. Mas os olhos da graça nos permitem ver a beleza, nos permitem entender a história da humanidade como uma história do triunfo da graça. Por que é que quando nós vamos fazer perguntas sobre teologia, imediatamente nós nos voltamos para aquelas coisas que consideramos complicadas? Como é que eu reconcilio a soberania de Deus com a ação humana? Como é que eu explico a existência do mal? Por que que nossos olhos sempre vão para as cores escuras, para aquelas coisas que só existem para fazer contraste com a beleza, com a luz e tudo, em vez de ir para a luz?
Porque só olhando com os olhos da graça que a gente descobre a beleza que está escondida em todo lugar. Quando a gente aprende a olhar com esses olhos, o mundo fica iluminado. A gente descobre beleza onde nem achava possível. Num certo sentido, é uma questão de perspectiva, viu? Não é verdade que a beleza está somente nos olhos de quem contempla. Só num certo sentido. Mas realmente a questão de perspectiva muda tudo. Você imagina, por exemplo, quando os judeus de repente viram os filisteus e se deram de frente com Golias. A maioria deles disse: "Ô louco, com aquele tamanho todo não tem jeito da gente conseguir derrotar aquele homem." Chegou Davi e disse: "Ô louco, daquele tamanho todo eu não erro o tiro nunca." Simples questão de perspectiva. Tem mineiros aqui? Levanta a mão os que são de Minas. Pouca gente? Tá bom, então vamos lá, em honra a vocês. O fazendeiro mineiro está lá cuidando das vaquinhas dele. E um cara todo bem vestido, de cidade, obviamente, pinta de contador, de advogado, de funcionário público. Para ali o seu carro chique, bonito, desce, vai caminhando, entra na fazenda do mineiro, vai até a cocheira do mineiro e fala: "Bom dia, senhor." "Bom dia, senhor. Eu queria fazer uma perguntinha para o senhor. Quanto é que vale uma dessas vacas do senhor aí, tão bonitas?" "Uai, depende." "Depende do quê?" "Depende se o senhor atropelou uma ou se o senhor é fiscal do imposto de renda." Ou tem aquela coluna de resposta, né? Você vê como a perspectiva muda tudo, né? Sabe aquele no jornal que faz as perguntas? Querida Adele, querida Abi, não sei o que lá, e faz as perguntas, ela responde, a gente nunca sabe se é uma Adele, uma Abi mesmo, ou se é algum jornalista bobo que está ali respondendo, mas a pergunta vai assim lá, a pergunta na coluna de respostas. Querida Abi, nosso filho casou no mês de janeiro. 5 meses mais tarde, a sua esposa deu à luz a um filhinho de 4 quilos. Eles disseram que o bebê era prematuro. É possível? E a resposta foi: querida, não se preocupe. O bebê estava no tempo certo. O casamento é que aconteceu atrasado. É perspectiva, não é? Para os homens aí, tá? Para não parecer que é só para as mulheres. O avião está passando próximo do aeroporto Afonso Pena, no Paraná, Curitiba. 8.000 metros de altitude, o piloto pergunta para o controlador de voo na torre: que horas são? O controlador pergunta: de que companhia aérea é o avião? O piloto diz: eu só quero saber que horas são, que diferença faz a companhia? O controlador responde: faz toda a diferença. Se o avião for da TAM, eu vou responder que são 18 horas. Se for da Azul, eu vou ter que dizer que o ponteiro grande do relógio está apontando para cima e o pequeno para baixo. Se for da Varig, eu vou dizer que já passou da hora. Mas se for da Gol, eu vou falar que é 6-0 para o Curitiba. Essa daí alguém não gostou, né? A perspectiva realmente muda tudo. E muda. Muda nas nossas vidas. E quando a gente fala de beleza, da beleza de Cristo em nossas vidas, de beleza e feiura, até quando eu penso no que eu vejo quando fico em pé aqui e tenho luzes fortes que estão ofuscando o olho e olhos que já são fracos para começar. Da 4ª fileira para lá não dá para ver o rosto de ninguém. Mas eu olho e a perspectiva com a qual eu olho vocês muda. De acordo com o quê? Com o que é que ela muda? Abre a sua Bíblia comigo e eu vou contar uma história para vocês. Eu não vou ler a história toda aqui, eu vou ler um pedacinho dela, depois um outro pedaço. O resto eu vou dar para vocês como narrativa. Eu quero que vocês entendam que as histórias na Bíblia, elas existem não como meramente ensinos morais, mas elas existem num fluxo narrativo, especialmente quando estamos falando da história do povo de Deus, dos livros históricos, quer seja relacionado à lei ou aos profetas, elas possuem um fluxo de revelação, um contexto no qual algo está acontecendo. O livro de Números é muito curioso. Se quiser já ir abrindo, Números 23. O livro de Números é muito curioso,
porque ele apresenta uma narrativa mais ou menos, eu não quero dizer monótona, ela não é monótona, é cheia de curvas, de coisas que estão acontecendo. Mas ela é mais ou menos assim, por um longo tempo é uma história de Deus é fiel, o povo é infiel. Deus cumpre sua promessa, o povo pisa na bola. Deus provê livramento, o povo pisa... Quase que você diz o número, o nome, números, é o número de vezes que Deus acaba sendo tolerante com a estupidez de Israel. Num certo sentido, números demonstram o tempo todo a beleza de Deus e a feiura do povo de Deus. Deus está levando Israel a conquistar a terra e as coisas vão acontecendo ali, elas são feias. E essa narrativa continua, de certa forma, repetitiva. Israel vai, conquista tal terra. Deus manda matar todos os inimigos, eles não matam todos. Israel começa a murmurar. Deus manda levantar a serpente no deserto. E isso vai acontecendo. E tem até um pedaço aqui horrível, onde diz, e aí os israelitas começam a levar para o acampamento mulheres estrangeiras e tomá-las para si, e Deus está sendo desrespeitado em tudo aquilo. Tem muita feiura acontecendo. Existe uma história que interrompe esse fluxo de narrativa de uma forma muito radical. Quebra no meio e faz alguma outra coisa. E tem a ver com beleza e feiura. E eu acredito que é algo que nos ajuda a mudar a nossa perspectiva a respeito disso. No capítulo 23, no versículo 25, eu vou ler com vocês aqui, só para começar, só os versículos 25 a 30. Então disse Balaque a Balaão, nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque, não te disse eu tudo que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão, ora, vem e te levarei a outro lugar, porventura parecerá bem aos olhos de Deus que dali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cimo do Peor, para que, do lado do Peor, que olha para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu sobre cada altar um novilho e um carneiro. O que é que está acontecendo aqui? Nos livros todos de Moisés, os livros da lei, nós somos constantemente confrontados com o pecado de Israel. Aliás, a lei faz isso. No Novo Testamento nós vamos descobrir que a lei é como uma farinha, que você entra numa sala cheia de fantasmas. Você lembra do Ghostbusters, Caçadores de Fantasma? Lembra que o fantasma era invisível, porque era um ectoplasma, você não via, mas o único jeito, eles tinham lá um negócio que eles jogavam e revelavam. Eu sempre imaginei, entra numa sala cheia de fantasmas, um saco cheio de farinha ou de giz, e faz assim, e aí, de repente, você vai descobrir o contorno dos fantasmas que estão lá para poder pegar o disruptor e explodir cada fantasma. Num certo sentido, a lei faz isso. A lei permite que você delineie o pecado. Por isso que no Novo Testamento fala que sem lei, você não vê o pecado. Ele está lá como um fantasma, como uma presença real que permeia tudo, mas você não identifica. A lei vem e identifica o pecado. Quando a lei identifica o pecado, ela faz um serviço, porque eu passo a vê-lo, mas ela ao mesmo tempo faz com que eu perceba o fantasma que assola a minha vida. Agora eu vejo, agora eu não tenho mais desculpa, agora eu estou vendo o que é o pecado. Isso é bem explicado no Novo Testamento. Os livros de Moisés, ao oferecer a lei e a história de Israel, sempre vão, num certo sentido, chamar a nossa atenção para isso. Para o pecado, para a feiura do pecado. A pregação do Evangelho sempre vai fazer isso. Lembra que eu falei no começo? Sua situação é pior do que você pensa. É necessário. A pergunta, você é um cristão, ela precisa começar dizendo quais são as coisas que deveriam fazer com que eu perguntasse se eu sou ou não um cristão. E aí é por aí que começa. Mas se parar aí, vai ser difícil encontrar aquele ânimo que Deus quer que eu tenha. Que muda a nossa perspectiva e faz com que nós olhemos com olhos diferentes. E sejamos vistos com olhos diferentes. O duro também para mim, e eu acho que para vocês também, é que muitas vezes quando você começa a refletir sobre essa questão do pecado, a gente olha para dentro e vê alguma coisa que desagrada. Olha para fora e vê aquilo que desagrada também. Eu posso começar apontando o seu pecado e fingindo que não vejo o meu.
mas é fingimento. Cada vez que eu aponto o seu pecado, eu me condeno também, e eu sei disso. E aquela ideia, eu não estou ciente dos meus pecados, desculpa, mas não é o que a Bíblia fala. O que eu encontro é o salmista dizendo, meu pecado está sempre diante de mim. Eu posso me enganar? Posso. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu engano a mim mesmo e faço de Deus um mentiroso. Mas eu sei que eu tenho. Sei que tenho feiura na vida. Que o que eu queria fazer, muitas vezes eu não faço. O que eu não queria, eu faço. Que muitas vezes eu faço o que eu devia fazer por motivações que não são as mais puras. Que muitas vezes sou cheio de boas intenções, mas elas não se concretizam porque eu me satisfaço e me desculpo a partir do momento que eu disse, mas eu tentei, eu me esforcei, eu quis, eu realmente, honestamente busquei. A história de Balaque e Balaão aqui, que interrompe de uma forma muito pessoal, ela traz, em primeiro lugar, a história que está sendo contada é a história de Israel. De repente, você interrompe e por vários capítulos conta uma história na qual Israel aparece. Mas as duas personagens que aparecem mais na frente são dois homens que não eram israelitas. Um deles, que no Novo Testamento, vai ser colocado numa luz bem negativa. A referência que é feita a ele no Novo Testamento, a Balaão, fala do pecado de Balaão. E o que me surpreende é que o que Balaque e Balaão têm em comum é que eles estão comprometidos com uma postura de procurar feiura. Os dois estão comprometidos com uma postura de procurar feiura. Deixa eu explicar. Eles têm motivações torpes, motivações egoístas, e por causa dessas motivações, eles se comprometem de formas diferentes e por motivações diferentes a procurar a feiura no povo de Deus. No povo de Israel. Então deixa eu contar para vocês mais ou menos o que é a história. Israel está ganhando batalha após batalha. Balaque fica preocupado e ele diz, quando Israel chegar aqui, eu estou frito. Israel vai ter vitória. Porque Deus está do lado deles. Por que é que Deus está do lado deles? O que eles têm que Deus está do lado deles? Eles não são nem tão bonitinhos assim. Eu imagino que Balaque poderia dizer, escuta, aquele povo é um povo horrível, eu sei disso. Porque leva um para reconhecer o outro. Balaque podia dizer, nós somos cortados do mesmo tecido. Eu conheço, eu sei o que eles são, eu sou do mesmo jeito. Aquele povo não presta, por que é que Deus fica apoiando eles? E eles vão vir batalhar e vão destruir meu reino que meu pai construiu, que está aqui sólido, que está aqui forte. E Israel vai chegar e fazer o quê? Derrubar o meu reino para construir a porcaria do reino deles, que não é muito diferente do meu. O Deus deles fica protegendo eles e eles ficam dando nó no Deus deles. O Deus deles protege, dá as coisas para eles, eles desprezam e murmuram. Pelo menos nós, quando adoramos os nossos Baals, somos leais. A gente se corta diante do Baal. A gente paga uns sacerdotes para fazerem isso. E quando o Baal nos dá um prêmio, a gente vai lá e oferece sacrifício. Houve até uma dúvida, e tem um evento aqui que acontece mais ou menos próximo disso daí, que é a questão da arca do Senhor. Pouco tempo depois, vai vir a ideia de que não, é a arca que contém o poder de Deus. Mas aqui, para Balaque, a questão é outra. A questão é, se eu conseguir que o povo de Deus, que Israel perca esse favoritismo que eles têm da parte de Deus, no mano a mano, meu povo ganha a batalha. Numa luta justa, sem Deus do lado deles, a gente ganha a batalha e os israelitas não vão conseguir tirar nossa terra. E o que ele faz? Ele chama um homem chamado Balaão, que era um profeta. Ele manda emissários a Balaão que dizem, escuta, o meu rei disse que dá metade da prata, de toda a prata da casa dele, se você amaldiçoar o povo de Deus. Se você amaldiçoar os judeus. Se você conseguir fazer com que a feiura deles fique óbvia e patente e você possa amaldiçoá-los. Balaque queria que a feiura de Israel fosse o suficiente para que eles encontrassem desfavor diante de Deus. E ele manda procurar Balaão, e Balaão diz assim, imagine só, metade da prata da casa de Balaque. Balaão diz assim, olha, eu queria muito poder atendê-lo,
Mas, infelizmente, eu sou um profeta. Como profeta, eu não estou livre para fazer o que eu quero. Eu só posso fazer aquilo que Deus deixar. Então, eu vou ter um tete-a-tete com Deus e vou ver se Ele me deixa amaldiçoar. Se Ele deixar eu amaldiçoar o povo dele, aí eu faço e ganho dinheiro. Se Ele não deixar, eu não posso fazer. Na verdade, inicialmente, Ele fala, eu não posso fazer, porque eu sou profeta, só posso fazer o que Deus quer, então não dá. Aí os mensageiros falam, então nós vamos embora de volta para Balaque. Ele fala, não, espera a noite que eu vou falar com Deus para ver se eu consigo aí alguma coisa. Tá, ele já está começando a ficar balançado, ele quer aquela prata. Balaque quer manter a sua posição, Balaão quer a prata. E, de certa forma, eles vão entrando em conluio. Finalmente, Balaão é convencido. Balaão manda um recado para Balaque dizendo, eu vou tentar. Eu vou tentar convencer a Deus da feiura do povo. Se eu conseguir mostrar para Deus essa feiura, talvez ele abra os olhos e perceba que ele não tem razão para ficar protegendo esse povo. Que não tem razão para ele olhar para esse povo e ver neles alguma beleza. E se isso acontecer, aí ele me deixa amaldiçoar, eu amaldiçoo e eu ganho a prata. Bom negócio. E o duro é que o trabalho dele já estava meio caminho andado, né? É difícil achar feiura na vida do povo de Deus. Vamos lá, Abraão, Isaac, Jacó. Me fala um pouco deles. Vou falar para vocês sobre Abraão, Isaac e Jacó, de uma certa perspectiva. Lembra que eu disse que é perspectiva? Então, Abraão, Isaac e Jacó poderiam ser caracterizados por imoralidade, mentira e engano. Moisés e Miriam, Arão, desobediência, insubordinação, idolatria, pusilanimidade. O povo de Israel, murmuração, medo, rebeldia, idolatria, corrupção, imoralidade. Lembra que alguns capítulos antes, o que é que acontece? No meio do acampamento de Israel, uns homens pegam umas mulheres estrangeiras, levam num canto e as forçam sexualmente, dentro do acampamento de Israel. Isso é considerado abominação diante do Senhor, porque eles estão fazendo o que não podia ser feito dentro do acampamento, na calada da noite. Mas não é só isso. Se eu olho para a minha vida, se eu olho para a sua, se eu olho para nossas igrejas, se eu olho para o nosso povo, se eu olho para a comunidade evangélica, mesmo nos nossos círculos reformados, às vezes a gente faz um joguinho de bater nas costas um do outro e dizer, que graças a Deus que nós conhecemos as doutrinas da graça, somos reformados, ainda bem que nós somos diferentes. Sabe, me faz lembrar quando na escola dominical a professora estava ensinando sobre a oração do publicano e a oração do fariseu, e ela nos contou que o fariseu entrou no templo e disse, Senhor, graças a Deus que não sou como aquele publicano e tal. E o publicano foi, orou e disse, Senhor, tem misericórdia, tem piedade de mim. O Franklin falou sobre isso ontem. Então, a minha professora de escola dominical acabou essa lição, e aí ela disse, agora deixa eu orar por vocês, meus queridinhos. Eu devia ter 10 anos de idade. E a oração dela foi, Senhor, obrigado, porque nenhuma dessas crianças é orgulhosa como aquele fariseu, antes somos humildes como o publicano. Quer saber? A minha vida, a sua vida, a nossa igreja, o nosso povo, pouca fé, muito julgamento próprio. Julgamento próprio, não estou falando de se auto-julgar, não. Eu estou falando de julgamentos baseados em nós mesmos, idióticos, como eu expliquei ontem. Muito julgamento próprio, pouco amor, muito legalismo e muita idolatria. São algumas das características. Então, não era tão difícil ali o trabalho que Balaão tinha diante dele. Era mais ou menos fácil. O duro é que é Deus que ele tinha que convencer, né? E Deus deve ter motivos que são diferentes dos nossos. Aliás, Deus deve ter uma perspectiva diferente da nossa, né? E é isso que a gente descobre. Balaão resolve que vai mesmo fazer. Ele tenta ir, ele tem uma situação interessante, porque ele quer ir e no meio do caminho ele encontra com o anjo do Senhor. O anjo do Senhor ali é a segunda pessoa da Trindade, eu creio. Na maioria das vezes no Antigo Testamento, quando fala o anjo do Senhor, está falando do enviado do Senhor, o mensageiro de Deus. Eu creio que a referência geralmente ali é uma aparição da segunda pessoa da Trindade. E no caminho, Balaão vai no jumentinho dele e ele tem o seu caminho bloqueado pelo anjo do Senhor. O jumento desvia, Balaão força a barra e tenta ir por outro caminho. Finalmente ele entra num lugar
que tem pedras do lado, e é interessante, tá? Isso é uma das coisas que sugere que essa narrativa tem algo de interessante. Você está andando em velocidade warp no livro de Números, contando as histórias. Pá, 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 pá. De repente, para e conta essa história, gasta alguns capítulos, e ela é contada com detalhes tão específicos quanto um jumentinho que depois de indo na estrada, não aceita ir em frente, Balaão dá uma esporada nele, uma forçada, ele não quer ir, Balaão desvia, ele vai para um outro canto, Balaão tenta fazer ele passar de novo por um lugar que tem uma parede de pedra, e o jumento espreme a perna de Balaão contra a parede de pedra. Imagina, contando um detalhe desse na narrativa. E Balaão fica bravo e força de novo, e finalmente ele força e bate naquele jumentinho, e o jumentinho vai num caminho que não dá para virar. Eu imagino que deva ser assim, aquele lugar onde você tem rochas que afunilam e ele está passando no meio. Primeiro foi só aquela espremidinha de perna. Tentou outro lugar e agora ele está num lugar onde não dá para voltar. Aquele lugar, quando você entra, não dá para voltar. Você já experimentou essa sensação, né? É ruim. Eu já experimentei isso daí explorando caverna. Sabe, você entra na caverna com uma corda amarrada, você vai entrando pelos buracos e tudo, e de repente a gente entra em alguns buracos que a gente sabe que não tem jeito. Se por acaso entalar, quem está atrás vai ter que puxar a gente vai ter que ficar durinho para sair de volta. Porque virar, você não vira. E ele entra com aquele jumentinho naquele caminho que não tem mais volta, e de novo o anjo do Senhor está ali. E ele bate, e bate, e bate. O jumento não quer seguir. De repente, me perdoem aí, tem alguém do Nordeste hoje aqui? Me perdoem, tá? De repente, ó, gente, que o Jeguinho vira e fala, Balaão, Balaão. O Jeguinho fala com ele e diz basicamente o seguinte, escuta, Balaão, eu estou te servindo a vida inteira. Alguma vez eu fiquei empacando por aí, alguma vez eu deixei de levar você para onde você queria ir, mas você não está vendo, cara, você está de olhos fechados, o que é que você não está vendo? Nós vamos morrer se a gente tentar passar. Não precisou que o anjo dissesse para ele, abre os olhos, seu cego. Isso me lembra toda vez que eu estou intento em ver feiura, eu fico cego para qualquer coisa que não seja a feiura que eu estou procurando. O anjo do Senhor disse para Balaão, agora você não pode voltar. Agora você vai. Mas cuidado, fale somente o que eu te mostrar. O que Balaão não sabia é que Deus é capaz de pegar até quem está intento em ver o que é feio e mostrar uma perspectiva diferente. Quando a gente quer ver feiura, tem algumas atitudes que são características para nós. Em primeiro lugar, é aquilo que eu chamo de pimenta nos olhos dos outros é colírio para o meu. Sabe o ditado popular que fala pimenta nos olhos dos outros é colírio? Na verdade é o seguinte, pimenta nos seus olhos é colírio para mim. A gente gosta de ver alguém se arrebentar. Sabe aquele dilema? Eu quero andar com gente mais bonita que eu ou mais feia que eu? Se eu andar com gente mais bonita que eu, as pessoas vão olhar. Eu não vou dizer que é só que é menina que pensa isso, tá? Homem também. Se eu andar com gente mais feia que eu vou ser a mais bonita ou o mais bonito do grupo. Mas se eu andar com gente mais bonita que eu, quem sabe pessoas achem que eu sou mais bonito ou mais bonita do que eu realmente sou. Grande dilema. Porque a gente sempre tende a olhar em volta para relativizar essas coisas. Até a questão de feiura. Olha, posso não ser lá alguém de coração muito bonito, mas estou numa situação melhor que a maioria dos irmãos ao meu redor. Grande porcaria. Mas a atitude é essa que eu chamo de pimenta nos olhos dos outros é colírio para mim. É que miséria gosta de companhia. Essa história de miséria gosta de companhia, a gente não entende ela direito, né? Ficou marcado na minha cabeça sempre com uma história que meu pai sempre contava do que aconteceu com ele durante o período da Revolução, antes dele se converter. Ele se converteu aqui. Mas antes dele se converter, ele estava na cadeia e foi preso político. E ele conta uma história que foi, assim, na primeira semana que ele foi preso, logo que foi 1 ou 2 dias antes do golpe acontecer, né, do dia 1º de abril. Você sabe que todo mundo celebra no 31 de março, mas, na verdade, foi no 1º de abril que aconteceu mesmo, né? Que a Comissão da Verdade não me escute.
Ele foi jogado dentro da cela, teve uma sessão de tortura, de surra, jogaram ele de volta dentro da cela. Passadas algumas horas, o cunhado dele, meu tio, também foi preso. Por causa do contato com meu pai, ele foi preso também. E quando os guardas abriram a porta da cela e jogaram meu tio lá dentro, meu tio olhou e falou, Lauzico, e meu pai falou, Derlo, que bom que você está aqui também. Miséria adora companhia. Chega para o fazendeiro e diz assim, a enxurrada lavou todos os seus porcos. Ele vira e fala, e os do vizinho? Também, menos mal. No final das contas, é porque o nosso coração feio olha geralmente de uma perspectiva que diz, é necessário que você diminua para que eu cresça. Finalmente, Balaão segue em frente. O anjo do Senhor diz para ele, você vai falar somente o que eu autorizar. Você vai lá, mas não vai ter essa manipulação que você está pensando. Pode tentar, mas não vai ter. No final, você vai dizer o que eu quiser que você diga. E o interessante é que Balaão vai e por 2 vezes ele e Balaque estão lá naquele conluio procurando a feiura. Eu imagino que é mais ou menos assim. Vamos subir em cima de uma montanha, olhar lá para o acampamento, e é só bater o olho no acampamento de Israel que a gente vai ver a feiura. Você olha no canto de cá e você vai ver gente adorando ídolos domésticos. Olha no canto de cá e você vai ver pessoas maltratando um ao outro. Olha para o canto de cá e você vai ver imoralidade. Não tem jeito, a gente sobe lá em cima, dá uma boa olhada no acampamento de Israel e a gente vai descobrir feiura. Então eles sobem em cima de uma montanha, de onde dá para ver grande parte de Israel, dá para ver um canto, um lado todinho, talvez o lado dos subúrbios do acampamento, ali onde o crime aconteça, talvez estrategicamente é ali que Balaque leva Balaão, eles estão em cima da montanha olhando, e Balaão fala para Balaque, o quê? Prepara para mim altares, prepara para mim sacrifício, deixa eu amolecer Deus um pouco, e aí eu vou tentar. Vamos ver o que ele deixa eu fazer. Faz os sacrifícios, põe os altares, Balaque vira para ele e fala, ó, pelo amor de Deus, hein? Tenta amaldiçoar. Se não der, cala a boca. Balaão vai, olha, e de repente, Deus pega e através de Balaão vira e fala, que esse povo é bendito. E Balaque fica furioso. Que absurdo! Cara, eu estou oferecendo para você metade da prata da minha casa para você achar a feiura aqui, e você vem me abençoar esse povo mais do que eles já têm? Balaão falou, não, espera, vamos tentar de novo. E eles vão para outro lugar. Outra montanha ali em volta. E de novo, Balaão tenta. Vamos fazer os altares, vamos colocar o sacrifício, vamos dar uma torcida, vamos mudar, vamos fazer Deus mudar de perspectiva? Deus não muda. E Balaão abençoa Israel de novo. Balaque fica furioso. 2 vezes eu falei, amaldiçoa, não é para abençoar, poxa, cala a boca então, não faz nada. Mas abençoar de novo? Balaão falou, mas eu te disse, não tem jeito. Eu sou vendido, mas eu também não sou louco. Eu estou doido para ganhar essa graninha, mas eu tenho que convencer Deus. Porque também levar na cabeça eu não quero. Porque ele ainda se acha um profeta, ele não vê a feiura dele. Ele não percebe que quem se vendeu um pouco já se vendeu completamente. E aí acontece uma coisa interessante. Números 24, versículo 1. Vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto.
O que aconteceu é que o terceiro lugar para onde eles foram, Peor, o cimo do Monte Peor, o mais alto ali, deu uma perspectiva diferente do acampamento de Israel. E se algum de vocês aí é estudante de arquitetura e urbanismo ou formado nessa área, você sabe que a maioria das pessoas não percebe a importância que tem entender a estrutura de nossas cidades e dos lugares onde estamos. A Bíblia, nesse ponto aqui, fala de uma coisa muito interessante que acontece e que escapa muitas vezes da nossa leitura. E a gente perde a beleza toda do que está nesse texto. Quando eles sobem em cima daquele lugar, com aquela perspectiva, algo diferente vai acontecer. Nós lemos que Balaão não fez igual das outras vezes, porque era óbvio que Deus ia querer que ele abençoasse o povo de Israel. Mas diz aqui no versículo 2, levantando Balaão os olhos. Agora preste bem atenção comigo. E vendo Israel acampado segundo as suas tribos. E a gente perde o que isso quer dizer. Infelizmente a gente lê correndo, passando e não entende. Vamos lá, para vocês que estudam arquitetura e urbanismo, o que quer dizer isso? Ele viu a estrutura do acampamento de Israel. Ele não viu um pedaço, ele não viu uma coisa, ele não viu um lado, ele não olhou o particular. De repente, ele teve uma perspectiva de cima, melhor. E ele viu Israel acampado de acordo com suas tribos. Eu não sei se você lembra qual era a estrutura do acampamento de Israel. Como é que as tribos se organizavam no acampamento de Israel? Isso era ordem bíblica, bem determinada. Como é que o acampamento era organizado a cada vez que eles viajavam e chegavam no lugar e montavam um acampamento de novo? Me ajuda aí, como é que era? O que estava no centro? E as tribos estavam organizadas ao redor do tabernáculo. Certo? O que é que mudou na perspectiva dessa vez? Porque dessa vez Balaão olhou e com olhos abertos, ele viu Israel organizada em torno da presença de Cristo no meio deles. Do tabernáculo, da habitação, do Deus conosco, Emanuel. Você fala, você está pulando para Cristo, você não é antigo. O tabernáculo é o quê? Senão uma sombra da presença de Deus conosco. Eles viram Israel, ele olhou e viu Israel organizado ao redor da presença de Deus, da presença de Jeová. Isso mudou toda a perspectiva. De repente, o que ele via era um povo que, com toda a feiura que existe, está organizado em volta do Emanuel, da habitação de Deus com o seu povo. A nova perspectiva era aquela que tinha, eu diria hoje para nós do Novo Testamento, Cristo como perspectiva, o tabernáculo de Deus como perspectiva, como foco de organização para tudo o resto. O acampamento de Israel só fazia sentido quando visto com o tabernáculo no centro. Aí o resto, até a feiura, caía no seu devido lugar. Porque era visto de forma diferente. Porque era visto não com os olhos daquilo que é em isolamento, mas aquilo que está se tornando dentro do grande plano de Deus de construir para si um povo. Isso mudou completamente a perspectiva. Tanto é que nós lemos aqui, versículo 2, levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos. Veio sobre ele o Espírito de Deus e proferiu a sua palavra e disse, presta atenção agora o que ele disse. Palavra de Balaão, filho de Beor, palavra de homem de olhos abertos. Não é ele que não conseguia ver o anjo do Senhor no caminho? Jeg via, ele não via? E de repente ele diz, agora eu estou de olhos abertos. Agora meus olhos se abriram, eu vi uma coisa que eu não tinha visto antes. Então, levantando os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, proferiu a sua palavra e disse, palavra de Balaão, filho de Beor, palavra de homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e que tem a visão do Todo-Poderoso. Agora eu estou vendo como Deus vê. E caso você tenha dúvida aí, tem um pouco de ambiguidade, não é um homem que vê o Todo-Poderoso, é que tem a visão como a do Todo-Poderoso, que agora olha com os olhos daquela visão que o Todo-Poderoso tem. Porque Deus sempre olhou para Israel como? Como é que Deus sempre exerceu misericórdia sobre Israel? Porque Deus sempre olhou para Israel
vendo o foco da presença dele no meio do seu povo. Porque Deus olha para a sua vida e vê o quê? Emanuel, Cristo, como o centro organizador. Mesmo que na prática, não só nas periferias de nossas vidas, mas em muitos outros aspectos, nosso acampamento ainda seja muito sujo e cheio de feiura, Deus já olha em princípio e vê a presença de Deus como a ótica que transforma tudo o resto. E que está transformando tudo o resto. Nesse sentido, então, é que Balaão diz, eu via, mas não via, eu tinha olhos fechados, mas agora eu estou de olhos abertos. Agora eu ouço os ditos de Deus e eu vejo como é que o Todo-Poderoso vê esse povo. E aí ele diz assim, versículo 4. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se. Então, porém de olhos abertos. Eu volto para isso daqui a pouquinho. Eu quero deixar uma surpresa para vocês no final. Fazer a conexão final com a questão de beleza para vocês entenderem que não é uma fixação minha que eu estou trazendo aqui para o texto. Mas deixa isso em suspense por um instante. Deixa eu dizer para vocês, a visão humana das coisas que Deus está fazendo geralmente só percebe a feiura. Por várias razões. De certa forma, o Caetano colocou bem quando ele disse que Narciso acha feio tudo que não é espelho. Mas isso ainda é uma forma de auto-engano. Porque, na verdade, a razão pela qual Narciso não consegue parar de contemplar sua própria imagem é porque, no fundo, ele desconfia que aquela imagem não seja verdadeira. Que ele não seja aquilo. Que ele também seja feio como são feias todas as outras coisas que ele bate os olhos. A visão humana das coisas que Deus está fazendo tende a querer perceber a feiura. São os afetos do nosso coração. Mas Deus pretende que nós tenhamos uma perspectiva diferente. Essa perspectiva diferente é uma que nos transforma, que permite descobrir que Deus nos olha e vê beleza, porque Ele nos olha de uma forma diferente, porque Ele olha para nós vendo Cristo, e que nós precisamos mudar a nossa forma de olhar para os outros. Que eu preciso chegar aqui e ver a beleza que existe. A linda beleza que deve me deixar estupefato. De olhar e ver cada um de vocês. E como eu queria poder olhar e ver cada rosto aqui dentro. Como eu disse, não dá. Até a quarta fileira dá para, mais ou menos. A primeira fileira dá para ver o rosto ainda. Mas olhar em volta e ver a beleza de Cristo, que em princípio já está marcada e revelada em vocês. E mais que isso, olhar para vocês juntos e ver que vocês são o acampamento do Senhor e que porque Deus é o centro organizador de tudo que nós estamos fazendo aqui, a beleza verdadeira. Eu sou parte desse povo. Não vou olhar para a feiura. Isso muda. Agora deixa eu aliviar um pouquinho. Imagina Jesus, por exemplo, querendo escolher adequadamente os discípulos dele. Porque lembra que eu falei ontem que a sabedoria do mundo, ela parece meio senso comum, ela parece natural, ela faz sentido. E que a sabedoria do alto, muitas vezes, ela é um contrassenso, ela é diferente, ela é de outro tipo, ela vem do alto, vem de fora, ela não me é fácil. Então vamos lá, sabedoria de senso comum, tá? Vamos olhar com os olhos que o mundo olha. Imagina, por exemplo, Jesus escolhendo os seus discípulos. E Jesus resolve que não vai fazer isso sozinho. Ele não é expert. Algum de vocês é psicólogo, psicóloga, tem experiência em testes vocacionais? Ninguém. Sabe que tem gente que especializa nisso, né? Existem firmas de consultoria sobre isso. Imagina, por exemplo, e não achem que isso é desrespeito, não. Não procura feiura nisso, não. Imagina Jesus contratando a consultoria Jordão de gerência de pessoas. E aí ele recebe de volta a seguinte carta. Para Jesus, filho de José, carpintaria ou carpinteiro. Nazaré, 25, 922. De consultoria Jordão de gerência de pessoas. Prezado Senhor. Uau, Senhor.
Gratos pela oportunidade de servi-lo na análise dos currículos dos 12 homens pré-selecionados para funções gerenciais em sua nova empreitada, submetemos nesta nossas conclusões. Todos os candidatos foram submetidos a extensa bateria de testes, entrevistas e exames psicológicos e psicomotores. Nossos computadores tabularam os resultados iniciais e nossos expertos analisaram as aptidões vocacionais de cada um deles. Sugerimos que o senhor analise cuidadosamente cada relatório, mas como parte do nosso pacote, oferecemos uma análise geral sem custo adicional, assim como as nossas sugestões. Entendemos que quase todos os candidatos não possuem instrução, educação e preparo para a função a ser exercida. Não têm espírito de time, não trabalharão bem como grupo. Recomendamos fortemente que o senhor continue entrevistando outros candidatos com mais experiência e preparo. Por exemplo, Simão Pedro é emocionalmente instável, além de ter sido reprovado no exame psicomotor. André não possui quaisquer habilidades de liderança. Os 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, além de problemas de relação familiar, colocam seus interesses pessoais acima da função. Tomé demonstra uma atitude cética que afetará o clima da empresa. Quanto a Mateus, sentimos a obrigação de dizer que seu nome consta do cadastro do Serasa. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu definitivamente possuem tendências radicais, tendo ambos também revelado alto grau de risco na escala maníaco-depressiva. Um dos seus candidatos, entretanto, revelou-se promissor. É homem de habilidade e tino comercial, bem relacionado e com uma mente rápida para a ação estratégica. É capaz de negociar em situações tensas, ambicioso, talentoso, motivado e bem conectado com pessoas importantes. Recomendamos, portanto, que Judas Iscariotes seja contratado como controlador do empreendimento e talvez o seu braço direito. Os resultados anexos são autoexplicativos. Desejamos sucesso em seu novo empreendimento. Sinceramente, Consultoria Jordão de Gerência de Pessoas. Desculpa um pouco de leveza e alívio, mas dá para entender, né? Nosso jeito de olhar para as coisas é diferente. A nossa perspectiva é diferente. A nossa tendência é procurar por feiura, e aquilo que nós gostaríamos de dizer que é beleza é outra coisa, é aquilo que parece bom aos nossos olhos. E bom aos nossos olhos, no final das contas, vamos ser bem honestos, é pimenta no seu, é vocês diminuindo para eu subir. É na minha miséria, nunca estando desacompanhado. Se eu tiver que ganhar na loteria, quero que ganhar sozinho. Se eu tiver que levar paulada e ser perseguido por amor a Cristo, quero ser perseguido junto com todos vocês. Não é? Mas Deus quer que a gente tenha uma perspectiva diferente. E assim como era verdade com o povo de Israel, olhando de perto para as vidas deles, para o que estava acontecendo na história, era possível achar a feiura, estava lá. Ela estava lá porque a graça de Deus não opera no vácuo. Porque Cristo não está nos redimindo do nada para o nada, e sim das trevas para a vida. Porque a maravilha da graça é que ela pega o que é feio, o que é quebrado, o que é contaminado pelo pecado, e ela transforma naquilo que é maravilhoso, porque ela faz com que Cristo se torne o ponto focal, o ponto de organização. O rei Balaque sabia que existia feiura em Israel, e ele queria procurar porque ele achava que não era justo um povo tão ruim quanto o dele ficar ganhando o benefício do olho bom do Pai divino. Balaão, ainda que profeta, tinha seus próprios motivos para dar um jeito de ver essa feiura e amaldiçoar Israel. E o pior é que na vida de Balaão, Deus acabava sendo um estorvo, um mistério, um incômodo. Aqueles de vocês que, como eu, são pregadores, estão no ministério, vocês sabem que de vez em quando o coração da gente está bem pecaminoso, quando a gente está balizando Jeová, transformando o culto do Deus verdadeiro numa idolatria nossa, porque estamos servindo algum ídolo secreto do coração,
dizendo que servimos a Deus, vocês sabem o que é quando Deus começa a ser um estorvo na nossa vida. Ô Deus, estou fazendo tudo aqui para fazer essa igreja crescer, o Senhor fica vindo atrapalhar. A gente não fala isso, é difícil admitir, é feio demais. Mas é constante isso. Mas o incrível é que não importa. A boa mensagem aqui, lembra que eu falei no começo? A nossa situação é muito pior do que a gente imagina, mas a graça é maior do que a gente pode conceber. O incrível aqui é que não importam as tentativas de Israel de se manter na feiura, de Balaque de ver a feiura, de Balaão de revelar essa feiura. Não importa. O que triunfa no final é o fato de que Deus pega e organiza no seu acampamento um tabernáculo que está no centro. E o que triunfa no final é o fato de que se você é convertido e você é um cristão, a beleza de Cristo vai ser vista em você. Mais dia, menos dia. A única questão é, para que eu vou ficar, me perdoa a expressão, camelando na feiura, se eu posso muito facilmente dizer, eu quero abrir os olhos, igual Balaão aqui, eu quero passar a olhar de olhos abertos e ver como Deus vê. Isso muda tudo. Quando essa perspectiva muda, então alguma coisa acontece de maravilhosa. Se você está com a Bíblia aberta, dá uma olhada para mim. Versículo 5. Lembra que eu falei que ia deixar interrompido? Isso é o que Balaão fala quando ele olha com os olhos abertos, de olhos bem abertos, quando ele olha lá de cima e vê todo o acampamento de Israel organizado em volta do tabernáculo e da presença de Deus. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Esse boas aí não é a melhor tradução. É que belas. É que amáveis. Que amáveis são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Ele é tomado pelo espanto de ver com olhos que agora veem só beleza. A beleza do povo de Deus visto dessa perspectiva. E o que ele diz é que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão dos seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que o Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas as atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Que aí ele termina com aquela declaração. Nem sempre entendida com todo o efeito que devia. Às vezes entendida até de forma distorcida. Benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Balaão não era figura que se cheira. O Novo Testamento certifica isso depois, porque volta a falar dele, fala do pecado dele. Mas uma coisa eu sei, aqui ele viu de uma perspectiva diferente. Porque aquele homem que estava doido para conseguir amaldiçoar o povo de Deus, no final das contas só consegue dizer benditos os que te abençoarem, malditos os que te amaldiçoarem. Porque Israel do Senhor, tu és bela. Suas tendas são maravilhosas, seu acampamento é lindo. E as bênçãos de Deus e aquilo que Ele vai fazer com vocês é maravilhoso. Vamos concluir. Aí vem a nossa pergunta. Eu sou um cristão? Sim. E se eu sou um cristão, a beleza de Cristo vai ser vista em mim. E a beleza de Cristo não vai ser vista somente pelos outros em mim, mas eu vou olhar com os olhos de Cristo. E eu vou olhar para o povo de Deus dessa maneira. Isso deveria mudar toda a perspectiva. Eu não posso olhar para vocês e procurar o que é feio.
eu preciso olhar para vocês e toda vez que encontrar o que é feio, entender o que é feio à luz do que você está se tornando em Cristo. A minha visão de vocês e a minha visão do povo de Deus e a minha visão de mim mesmo, ela é escatológica. Eu não sou definido pelo que eu fui e nem pelo que eu sou nesse momento, mas aquilo que eu estou me tornando. Porque se o Deus eterno olha para mim e vê a imagem de Cristo, é crucial que eu me acostume a olhar para mim mesmo e ver a imagem de Cristo. E o que deve me motivar a ser intolerante com o pecado na minha vida, o que deve me motivar a não aceitar a feiura na minha vida, é o fato de que eu olho e falo, eu já não sou isso, eu não posso continuar sendo o que eu não sou, porque eu já sou aquele que está sendo feito à imagem de Cristo. E essa transformação de vida é que faz a diferença da santificação vista legalisticamente. Eu preciso fazer isto, isto, isto para que eu me torne digno da graça. E da santificação que vem como consequência do que Deus já fez. De entender a presença de Deus conosco. Os israelitas não tinham a clareza de visão que por um momento Balaão teve quando olhou de cima do Peor. Eles mesmos tinham dificuldade. Estavam muito dentro. Só que a compreensão deles era uma compreensão de sombras. O tabernáculo era uma antecipação do verdadeiro tabernáculo. Queridos, nós não vivemos assim. Cristo em nosso meio já é uma realidade. O Espírito Santo habita em nós. Nos convence do pecado, do juízo e da feiura. Ontem eu disse que uma das coisas que tem dificultado a pregação do Evangelho, na minha opinião, ou pelo menos dificultado que o Evangelho seja ouvido por pessoas, é a falta de profundidade existencial, muitas vezes na nossa mensagem. E eu diria que uma segunda coisa que faz com que nossa mensagem, muitas vezes, caia em ouvidos surdos, é a falta de beleza em nossas vidas. Não aquela beleza plástica, cosmética, superficial. A beleza real de quem vive a vida, comprometido com a presença de Deus, real, aqui, onde eu estou, no meu tempo, no meu espaço, manifestando relacionalmente, manifestando nos meus afetos a beleza, manifestando na própria paixão pela vida e pelas coisas belas, pelas boas bênçãos que Deus nos deu. Como é que a gente separa a nossa nova realidade em Cristo das nossas perspectivas sobre arte, sobre expressão, sobre linguagem? Se eu tivesse coragem, eu ia convidar vocês para cantar junto que a beleza de Cristo se veja em mim, mas eu não tenho coragem, não. Então escuta de novo, que a beleza de Cristo se veja em nós. Toda a sua admirável pureza e amor. E a Deus nós pedimos, ó, tu chama divina, todo o nosso ser refina até que a beleza de Cristo se veja em nós. Amém?